Amém, amém. Mais uma vez que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Queridos, na quarta-feira eu estive falando a respeito daquele tempo de novas conquistas. E esse tempo de novas conquistas não se refere exclusivamente no nosso dia a dia. Não se refere nas nossas conquistas, assim, de trabalho, de estudo. Podemos até conquistar coisas novas a nível pessoal. Mas a visão ali em tempo de novas conquistas é uma visão eclesiástica. É uma visão a nível da igreja. E vocês estão vendo ali dentro um alvo, ok? E ali naquele alvo nós temos 5 áreas que nós pretendemos alcançar no transcorrer deste ano de 2024. Primeiro é alcançarmos os 100 compromissos. 100 compromissos são aquelas pessoas que estão lá fora, não querem nada com a igreja. Então é tarefa da igreja, é missão da igreja alcançarmos essas pessoas que estão lá fora. O segundo, de fora para dentro, é alcançarmos os comprometidos com frequentar ou em frequentar as igrejas, ou frequentar a nossa igreja. Aquelas pessoas que sentem atraídas, têm vontade de vir e estar na nossa igreja, nós temos que alcançar essas pessoas também. Em terceiro lugar, ali de dentro para fora, comprometidos em ser membros. Então, os propósitos da nossa igreja, temos 5 propósitos na nossa igreja, os propósitos estarão trabalhando nestas áreas. Também, em quarto lugar, comprometidos com a maturidade. Então, observe que nós estamos pegando de fora para dentro aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso e tentando trazer para dentro da igreja, e na medida que elas estão aqui dentro, elas sejam assim, comprometidas com a maturidade, estejam crescendo cada dia mais. E a visão que eu tenho aqui a nível de igreja, quando eu não sento para ouvir, eu não tenho capacidade para levantar para falar. É muito bom quando um líder é ensinável. Quando o líder não é ensinável, fica difícil colocar na liderança. Fica muito difícil. Então observe que pegamos essas pessoas lá fora e aquelas que estão frequentando, aquelas que querem ser membro, tudo isso os propósitos estarão trabalhando. Até chegar a nível... Isso, obrigado. Até chegar a nível do ministério. Quando essas pessoas passarem por estas áreas aqui todinhas e comprometido com a maturidade, passar por treinamento, aí sim ela será líder dentro da igreja. Nós não podemos pegar assim avulso, né? Vamos escolher, mamãe mandou dizer essa daqui, então você vai ser o líder. Não. Precisamos de um alinhamento, uma visão, uma estratégia. Então, essa é a visão da igreja de tempo de novas conquistas para 2024. Mais uma vez, nada impede que você avance na sua vida secular, que você conquiste na sua vida secular. Mas a visão é mais eclesiástica, é mais igreja. E nós estaremos assim, tentando fortalecer cada vez mais os propósitos, a fim de que possamos alcançar todas essas áreas. Para que possamos chegar no final de 2024 com líderes fortes e termos assim uma alta liderança dentro da igreja. Pessoas que ao saírem daqui e migrarem para uma outra igreja, possam levar um conteúdo de conhecimento para onde quer que ela vá. Porque nossa igreja tem sido um celeiro de líderes. Vários líderes já saíram daqui porque sentaram para ouvir e aprenderam. E estão agora abençoando outros lugares, mas com o conhecimento que conseguiu aqui. Muito obrigado, irmão. Quero convidar os irmãos agora que abram a sua Bíblia. Abram a sua Bíblia em Gênesis 43. Gênesis 43. Eu não coloquei aqui no meu slide, irmão, me auxilie por gentileza. Gênesis 43, versículo do 26º ao 34º. De 26 a 34. Vamos ler de uma forma alternada? Eu vou acompanhar por ali. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que ele tinha em suas mãos, e inclinando-se até ele a terra.
Versículo 28. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Versículo número 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E por último, e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Somente até aqui, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer em nome e por amor de Cristo Jesus, pelas tuas infinitas misericórdias sobre nossas vidas. E nesse momento, ó Senhor Deus, que o teu servo estará ou fará uso da tua palavra, dá-me sabedoria vinda dos altos céus, tenha misericórdia de mim. E que aquilo que eu não conseguir falar, que teu Santo Espírito esteja falando ao coração de cada um dos teus ouvintes, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos. Nós estaremos falando nesta noite sobre os 7 choros de José. 7 choros de José. Algum tempo atrás, o pastor David Cornfield, não é Copperfield não, Copperfield é o mágico, Cornfield é um pastor batista, tá? Americano, e ele escreveu um de seus primeiros livros, Introdução à Cura Interior. E aí depois ele escreveu mais 2 livros dentro desta visão. Aí ele parou, por quê? Dentro desta ideia de cura interior, estava entrando aquela, não da parte dele, mas por parte de outros grupos religiosos, a regressão. E aí então ele parou, e aí então ele, dentro do MAP é Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, ele então criou um grupo chamado Rever, e escreveu 4 livros para o Rever. O que é Rever? Restaurando vida e equipando restauradores. Restaurando vida e equipando restauradores. Na parte da manhã, a irmã esteve falando aqui à frente, a nossa irmã Débora, esteve falando a respeito de acolhimento. Muitas pessoas precisam de acolhimento, porque muitas pessoas precisam de uma restauração na vida dela. E esta restauração não acontece somente na vida dos membros da igreja, mas acontece também, essa restauração, às vezes é necessária na vida dos pastores. Aí o pastor Dinal, que os irmãos conhecem, e também o pastor David não, é um psiquiatra, esqueci o nome, pastor da igreja luterana, ele escreveu o livro Caniço Quebrado. O Caniço Quebrado é Albert Freisen, um psiquiatra, pastor luterano. Então ele fala naquele livro que muitos pastores também precisam de restauração, precisam ser trabalhados, porque de um modo global, muitas pessoas trazem traumas da infância, da adolescência, da mocidade, e não foram curados, e precisam de uma restauração. E a Bíblia nos aponta vários homens, vários personagens, que precisaram de uma restauração. E uma dessas pessoas foi José. José precisou de uma restauração, porque desde jovem, ele começou a passar por humilhações, começou a sofrer, e não tinha ninguém para lhe auxiliar, mas só que Deus estava com ele. Mas é interessante que, por mais que ele fosse assim,
passasse por momentos de tribulações, momentos difíceis, o Senhor Deus ia abençoando cada vez mais a vida de José. Mas isso sempre, quando você não é tratado de um trauma, isso fica dentro de você e você carrega isso às vezes pela vida inteira. Você leva às vezes consequências ou sequelas da sua infância para dentro do casamento. E aquilo que você sofreu lá na infância, na adolescência, às vezes vem estourar dentro do casamento. Por exemplo, abusos. Abuso. O abuso não é só abuso sexual. Quantas pessoas nós conhecemos, de repente os irmãos conhecem, que já foram abusadas, ou quase foram abusadas na infância. E isso ficou guardado. Isso ficou como um trauma na vida dessas pessoas. E aí leva para dentro do casamento essa situação, aí tem dificuldade no relacionamento com o esposo. Porque ela sentiu tanta raiva, tanto ódio naquele momento, daquilo que ela estava passando, que agora, depois de casada, quando o esposo vai ter aquele encontro com ela tem uma certa rejeição. Então, nós precisamos observar que existem na nossa população, no Belford Roxo, no Brasil, na América do Sul, no mundo, muitas pessoas que precisam ser restauradas. Existe, inclusive, abuso espiritual. Como que funciona isso? Por parte de alguns pastores. Abuso espiritual. É aquele que fala assim, você não vai sair daqui debaixo, você não será abençoado se você não sair debaixo da minha bênção aqui da igreja. Isso é um abuso espiritual. Isso é um abuso. E quantas pessoas chegam assim, pastor, eu vim aqui para o Senhor me abençoar, para que eu seja bênção em outro lugar. Meu filho, você já é abençoado. Minha filha, você já é abençoada. Então isso é um abuso espiritual. Constituído abuso espiritual também. E algumas pessoas carregam esses traumas na sua vida. Então, dentro desses 7 choros de José, eu quero falar aos irmãos a respeito dessa situação e como que ele foi tratado. E ele foi curado. E os irmãos conhecem perfeitamente, 90% dos presentes são evangélicos, então conhecem perfeitamente a história de José. Então, nem preciso entrar em detalhes, porque você já conhece a vida de José. Nesse outro slide nos fala assim, José chorou 7 vezes, cada choro sendo um passo ou elemento a caminho da restauração. A caminho de restauração. A cada choro de José era um passo a caminho da restauração. Aí vamos lá para o primeiro choro de José, que encontra-se no capítulo 42, versículo de número 24, que está aí no nosso slide. Que diz assim, e retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. O que nós podemos ver dentro desse capítulo e desse versículo de número 24? Choro de profunda dor egocêntrica. Choro de profunda dor egocêntrica, expressando tristeza segundo o mundo. Tristeza segundo o mundo. Após este choro, José coloca Simeão na prisão. Nesse momento, ele está pensando em sua dor, não na dor que está causando. Ele estava pensando na dor dele, não na dor que ele estava causando àqueles seus irmãos e também o seu pai, que ainda era vivo. E ele não sabia até aquele momento. O segundo choro de José, capítulo 43, versículo 30 e versículo número 31, também está aí no slide. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Versículo 31, depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse, ponde pão. O que podemos aprender dentro desses 2 versículos aqui? Choro de amor e dor misturada, ainda mantendo uma máscara de engano, sem deixar ninguém saber o que se passa no seu coração. Às vezes nós precisamos de uma restauração, nós estamos amargurados, nós estamos entristecidos, mas só que nós não deixamos que os outros percebam. Não conseguimos exteriorizar, mas introspectamos essa dor e não queremos que as pessoas percebam. Então isso cada vez mais vai ferindo você, cada vez mais vai te machucando. Então é necessário, na medida do possível, com pessoas que você conheça e tenha confiança, você expresse aquilo que você está sentindo.
As pessoas falam assim, coloque para fora. Mas é necessário ter cuidado. Com quem eu vou colocar? Com quem eu vou conversar? A quem eu estarei expondo a minha vida? Porque o que mais tem aí no meio evangélico são repórteres, querendo pegar um furo de reportagem para noticiar, depois sair veiculando em todas as áreas. Em todas as áreas. Então nós precisamos, por isso que é por demais importante o grupo pequeno. É por demais importante o grupo pequeno. Esse ano passado, nós não conseguimos realizar aqui na igreja os pequenos grupos. Mas esse ano de 2024, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Porque num grupo pequeno, você pode abrir o teu coração. No grupo pequeno, você tem como compartilhar o que está acontecendo contigo. No grupo pequeno, você tem como ser restaurado. Não vai ser uma mensagem de domingo à noite que estará te restaurando. Mas num grupo pequeno você consegue ser restaurado, porque teremos líderes ali capacitados para te ajudar nessas áreas. E se ele não tiver condições para te ajudar em determinada área, ele vai te indicar alguém que poderá lhe ajudar nessas áreas, ou nesta área que você está passando por dificuldade. Então o choro de amor e dor misturado, ainda mantendo uma máscara de engano. É aquilo quando as pessoas nos perguntam, e aí como vai? Aí você fala, está tudo bem, está tudo bem. Mas você sabe que não está nada bem. Você sabe que não está nada bem. É quando você diz um sim querendo dizer não. Você fala sim querendo dizer não. Querendo ser bonzinho para todo mundo. Então a mesma coisa acontece com as dificuldades que às vezes nós estamos passando, estamos vivenciando. Temos dificuldade de compartilharmos as nossas dificuldades por falta de confiança. É difícil falar isso, mas é por falta de confiança. Quando todos deveriam ser 100% confiáveis. Mas nós, às vezes, nos prendemos e não falamos com algumas pessoas. Porque sabemos que essas pessoas podem, de repente, sair colocando ao vento, colocando na mídia o que nós estamos passando. Menina, você não sabe que eu acabei de saber. Olha, você promete que não vai falar para ninguém? Quando fala isso, você promete que não vai falar para ninguém? Pode contar que ela já falou para outras pessoas também. Pode contar, pode ter certeza que outras pessoas já sabem. Olha, aliás, existia até um ditado antigamente, que fala assim, ó, tem um babado para te contar. Do tempo assim da irmã Maria, não é, irmã? Não tinha assim? Tem um babado para te contar. Olha, é terrível, é terrível. Então, às vezes, nós não conseguimos externar o que nós estamos passando, porque nós temos medo de colocar para fora aquilo que nós estamos passando ou vivenciando. Então nós criamos uma máscara, e através dessa máscara as pessoas não conseguem perceber. Mas às vezes você até sabe, mas se a pessoa falar que está tudo bem, você não vai querer invadir na privacidade da pessoa. Você vai deixar ela levando a vida do jeito que ela quiser. Nós não vamos entrar na privacidade da pessoa. Ela falou que está tudo bem. Aí você vai falar, não, eu sei que não está tudo bem, porque eu sei disso. Ela pode perguntar, mas quem te falou? Quem te falou? Então, o que nós precisamos é buscar alguém que possamos confiar e colocarmos aquelas coisas que estão nos torturando. A expressão certa é essa, torturando, porque isso machuca, isso dói. Quantas pessoas falam assim, estou com uma dor no peito, estou sentindo um aperto aqui no meu peito, mas o que é? Tu fala, não é nada, eu não sei, mas estou com uma dor aqui. Isso são situações que você vai absorvendo como esponja, absorvendo, e não coloca para fora, não fala com ninguém, e não quer nem procurar um profissional. Aí quando fala para você assim, ó, procura uma psicóloga, aí eu não sou maluca não, psicólogo não trata de maluco, irmão. Psicólogo não trata de maluco, mas é de ajuda às pessoas, para ajudar as pessoas. Então é um choro de amor misturado ainda, mantendo uma máscara de engano, sem deixar ninguém saber o que se passava no seu coração. O terceiro choro de José, capítulo 45, versículo de número 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. O que nós aprendemos aí? Choro que libera toda a dor. Já ouviram aquela expressão em culto fúnebre que fala assim, olha,
Que coisa maravilhosa! É um culto fúnebre. Todo mundo tranquilo, ninguém chora, não tem aquele alvoroço. Quando na realidade você está querendo explodir. Você não está aguentando de dor porque você perdeu um ente querido. Mas de tanto ser estigmatizado assim, cristão não chora, cristão não chora, cristão não chora. Você guarda aquilo, aí depois isso vem detonar lá na frente. Então se tiver que chorar, chore mesmo. Qualquer situação. Não é vergonhoso chorar, irmãos. Então o choro que libera toda dor, aquilo que você está sentindo, chore mesmo. Pode chorar, não é vergonha. Neste caso, um choro tão alto que a notícia chegou aos ouvidos de Faraó. Olha só, chegou um momento que ele já não estava aguentando mais. Ele chorou tão alto que chegou ao conhecimento de Faraó. E é justamente isso que às vezes nós precisamos fazer, irmãos. Não é tornar notório as nossas dificuldades, mas permitir que alguém venha a nos auxiliar, alguém possa nos ajudar. Eu não posso afirmar, mas quantas pessoas, de repente aqui no nosso meio nesta noite, têm dificuldades, têm traumas que não compartilhou com ninguém. E gostaria de compartilhar, porém sentem receio. Coisas que trazem da infância, da adolescência, da mocidade, mas não mantém aquilo seguro dentro de si e não abre o coração. E aí quando pergunta, e aí, como é que está? Está tudo bem. E a própria pessoa sabe que não está bem. Aqui, neste momento, José estava sendo restaurado, ele estava buscando uma restauração para a vida dele, e ele foi restaurado. Porque ele buscou o auxílio, ele buscou o auxílio de Deus, ele buscou auxílio na palavra, naquela época, nos rolos. E hoje em dia nós temos algumas áreas, alguns profissionais que podem nos ajudar, nos auxiliar nessas áreas. Então, por que manter isso guardado dentro de você, te machucando a cada dia, você arrastando esse fantasma durante tanto tempo? Nesse outro slide nos diz assim, liberando sua dor, através do grito, liberando a sua dor, José tira as máscaras, e então pela primeira vez ele pode olhar o passado livre do rancor. Olhar o passado livre do rancor. Nada melhor do que você olhar para uma cicatriz, passar a mão e não sentir dor. Mas quando você tem uma cicatriz, você coloca a mão em cima, sentiu uma dor, você ainda não está curado. Você ainda não está curado. Então eu preciso pedir ao Senhor que me ajude. Senhor, estou precisando de ajuda. Senhor, levante alguém para que possa me auxiliar, para que possa me ajudar. Quanto rancor guardado. Quantas pessoas que estão crescendo ao nosso lado, avançando ao nosso lado. E a gente fica assim, por que ele cresce e eu não cresço? Por que ele avança e eu não avanço? Por que ele está progredindo e eu continuo nessa vida? Por quê? E isso vai acabando contigo. Vai acabando contigo, às vezes até dentro da própria casa, dentro da própria família, no meio dos parentes, dos amigos. Isso vai consumindo as pessoas. Faz secar, a Bíblia diz que faz secar até os ossos. Faz secar até os ossos, irmãos. Então, liberando a sua dor, ele estava liberando a sua dor. José tira as máscaras, e é isso que muitas pessoas precisam fazer, é tirar a máscara e mostrar realmente, ou sinceramente, o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? O que aconteceu comigo? Que eu estou reprimindo, eu não estou falando com ninguém. Então José, a cada choro que José estava dando, era um passo que ele estava dando para a sua restauração. E a cada vez que você busca o Senhor, busca ajuda com alguma pessoa, com algum profissional, são passos que você está dando para a sua restauração. Se fizéssemos uma enquete aqui, pudéssemos fazer uma enquete e perguntar quantas pessoas têm algum trauma guardado, meu Deus do céu, até nível de casamento mesmo, quantas pessoas têm trauma e ficam quietas, guardam e não compartilham, e nem choram quando a pessoa pergunta, está tudo bem, então pela primeira vez ele pode olhar para o passado livre do rancor,
E é justamente isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós. Que você possa olhar para o passado e não sentir mais aquele peso. Não sentir mais o peso. Ele é liberto para ver Deus em sua história dolorida. Agora ele consegue ver Deus em sua história dolorida. A história de José foi terrível. E de repente, a trajetória da vida de muitos irmãos desta igreja, de outras igrejas, possa ser uma trajetória dolorida. Dolorida. E descobre que Deus estava em meio aos eventos doloridos. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Deus estará sempre ao seu lado. Mesmo envolto nesses traumas, nesses conflitos, você não está sozinho. Deus está contigo. E a mesma coisa acontecia com José. Observe por onde José passava, ele era bênção. José chegou na prisão, ele era bênção. Chegou na casa de Faraó, ele lá no palácio, ele era bênção. Onde quer que ele ia, ele era bênção. Porque ele não estava sozinho. Mas chega um momento na nossa vida, que nós temos que, Senhor, eu não aguento mais. Deus estava abençoando? Ou estava abençoando? Sim, Deus estava abençoando José. Exteriormente, ele estava sendo abençoado. Mas interiormente, como que está a situação dele? Às vezes nós conseguimos alcançar algumas áreas na nossa vida, mas por dentro, nós ainda estamos presos, acorrentados ainda. Então ele é liberto para ver Deus em sua história dolorida e descobre que Deus estava em meio aos eventos doloridos, acompanhando-o e cumprindo seus planos. Deus tinha planos na vida de José, assim como Deus tem planos também na sua vida, na minha vida e nossa vida. Deus tem planos. Mesmo que você tenha passado por algum trauma na sua vida, Deus tem planos para você. E não é nenhuma novidade, não estou falando aqui, Deus manda te dizer. Não é nada disso, está aqui escrito, que Deus tem planos para cada um de nós. Quarto choro de José, capítulo 45, versículo de número 14. Nos diz assim: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. O choro de alegria, da reconciliação. Há quanto tempo que ele não via aquele irmão? E houve toda uma estratégia para que pudesse aproximar os irmãos dele, porque falar os irmãos já sabem perfeitamente que os irmãos não estavam reconhecendo José, mas José sabia quem estava ali buscando alimento. José sabia perfeitamente. Ele preparou toda a situação até que trouxesse Benjamim. O choro de alegria da reconciliação. José se reconciliou com seus irmãos. Benjamim chorou de forma recíproca, mas os outros irmãos ainda não. A situação começa a inverter aqui. Os outros irmãos começaram a falar assim, quando José pergunta: é vivo ainda seu pai? Aí ele fala: sim, nosso pai é vivo. E quantos irmãos vocês têm? Não, nós éramos tantos, mas um morreu. Eles, guardando aquela informação, não revelando o que verdadeiramente eles haviam feito. E agora começa a vir tudo à tona, a partir do momento que José se coloca à disposição para tirar essa dor de dentro dele. Começa a ser aquele nó, aquele novelo de lã, começa, a ser retirado, desfeito, e tudo começa a voltar ao normal. Então era um choro de alegria da reconciliação. Agora ele está vendo o irmão dele mais novo. Mas por que esse homem não deixava de buscar ao Senhor Deus? Não deixou nunca de buscar a Deus, mesmo nos piores momentos, ele nunca deixou Deus de lado. Benjamim chorou de forma recíproca, da mesma forma como José chorou, Benjamim também chorou, mas os outros irmãos não. Mas ainda haviam barreiras por terem sido feridos por José. O que José fez? José foi, cada vez que eles iam lá comprar mantimento, devido ao período de fome, lá na terra deles, então cada vez que ele ia lá, José mandava de volta e mandava o dinheiro, botava o dinheiro dentro do tempo do irmão ali, no embornal, né? dentro do embornal, e cada vez que ele voltava, ele descobria, até o ponto de José pegar uma taça sua, um copo seu, e colocar dentro
daquele embornal, né? Do bornal dos seus irmãos. Então os irmãos estavam ainda assim com uma certa barreira, porque José estava também, sabe, dando uma espremida neles, fazendo com que eles revelassem verdadeiramente o que tinha acontecido. Barreiras e feridas que José nem percebeu, mas ainda haviam barreiras por terem sido feridos por José, barreiras e feridas que José nem percebeu. Mas aqueles irmãos já estavam sentindo alguma coisa contra José, e vamos ver isso praticamente na parte final. O quinto choro de José, capítulo 46, versículo de número 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai a Gósen, e, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo. Por um longo período esteve chorando no pescoço do seu pai. E aí nós começamos a observar o choro de matar saudades. Aquele choro de matar saudades. Gente, graças a Deus comigo, até agora não aconteceu. Mas deve ser muito gostoso quando você está muito tempo sem falar com alguém que você gosta muito, que você ama, e você não consegue contato com aquela pessoa, porque existe uma barreira. Deve ser muito gostoso quando você chega e pode abraçar aquela pessoa e chorar com aquela outra pessoa chorar contigo. E você fala, me perdoa, a pessoa fala, te perdoo. E você, outra pessoa fala, você me perdoa também, te perdoo. E ambos passarem a viver tranquilos, de uma forma alegre. Então, o choro de matar saudade e possivelmente de reconhecer as perdas. Quando José revê o seu pai tão envelhecido. Naquele momento, não tinha falado para o pai o que havia acontecido. Que seus irmãos poderiam falar, pai, o senhor não sabe o que os seus filhos aí fizeram comigo. O senhor não sabe. Pegaram a minha roupa, aquela túnica que o senhor fez para mim especial, me jogaram dentro de um poço, queriam me matar, pai. Eles queriam me matar, pai. Queriam me matar. Mas aí o outro meu irmão falou assim, olha, não vamos matá-lo, e vamos jogá-lo num poço. E aí vinha passando um grupo de ismaelitas, não, vamos vender para esse grupo aqui, para que ele possa ser vendido em algum outro lugar. Então, a alegria dele em poder ver o pai agora, afastado durante um longo período, do seu irmão também, Benjamim, durante um longo período. Agora ele começa a se sentir uma outra pessoa, e a partir do momento em que a partir do momento em que você vai colocando as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus traumas para fora, você vai se tornando uma outra pessoa. A alegria volta a ficar estampada na sua face, na nossa face. A alegria volta a ficar estampada. A pior coisa que possa existir é você conversar com alguém, desculpe a expressão, um adágio popular, pessoa que está com cara de chupa-limão. A coisa mais difícil, que semblante fechado, às vezes te incomoda. Você vai conversar com a pessoa com aquele semblante fechado, todo contraído, passa até que vai fazer um catar, né? Contrai todo, vai fazer um catar. José agora está um pouco mais tranquilo, principalmente quando ele revê o seu pai já envelhecido. O sexto choro de José, o versículo de número 10 eu não coloquei não, só coloquei o versículo 1 e o versículo 3, está no capítulo 50, versículo 1, eu cheguei a colocar aqui no meu, versículo 3 também, não sei se coloquei aí, coloquei também, versículo de número 1, nos diz assim, então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou, versículo de número 3, e cumpriu-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram durante 70 dias. Neste momento, aqui no capítulo 3, no versículo 3, no versículo 10, o pai de José já era morto, já tinha morrido, mas ele ainda teve a oportunidade de ver o pai, de abraçar o pai, de beijar o pai. E quantos escândalos nós observamos no sepultamento de pessoas que falam assim, ai, me joguem dentro, me sepultem junto com minha mãe, me sepultem junto com meu pai, de remorso, porque em vida não conseguiu pedir perdão, em vida não conseguiu reconhecer o tantos males que fez, ocasionou aquela mãe ou aquele pai, aí bate o remorso,
José ainda teve a oportunidade de rever o pai, teve a oportunidade de rever o seu irmão, de abraçá-los e viver momentos prazerosos. E agora o pai dele vem a óbito. O choro de muito luto na morte do pai. Choro de muito luto na morte do pai. Choro ao perceber o quanto feriu a seus irmãos, notando a dor que causou e as barreiras que os irmãos ergueram entre eles mesmos e José. Quantas barreiras são erguidas? Existe uma expressão que costumamos falar: mecanismo de defesa. Quantos mecanismos de defesa muitas pessoas conseguem construir, impedindo que outras pessoas se aproximem ou você se aproxime de outras pessoas. E tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. A pessoa vai falar alguma coisa com você, você tem, não, mas eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Não, eu sou assim porque... São mecanismos de defesa. E aqui José, ele começa, então, o choro ao perceber o quanto feriu seus irmãos, notando a dor que causou e as barreiras que os irmãos ergueram entre eles mesmos e José. Os irmãos que ergueram aquela barreira. Agora estavam um pouco assim, estavam chateados, mas eles mesmos ergueram essa barreira. E de repente, muitos de nós erguemos algumas barreiras, irmãos. Erguemos algumas barreiras. Dentro da nossa parentela, de repente, aqui no nosso meio, não tem ninguém que fala assim, olha, não falo com meu irmão, não falo com a minha irmã, não falo com a minha tia, não falo com meu tio. De repente não tem ninguém aqui. Mas quantas pessoas existem que não... Aí, pastor, nem me fale no nome dessa pessoa. É meu irmão, é minha prima, é meu tio, é minha tia, mas eu não quero nem ouvir esse nome. Não quero nem ouvir. Aí essa pessoa vem a óbito. Aí é um momento de derramar, né? Derramar ali e falar, tanto que eu queria falar para você. As pessoas estão às vezes internadas, não vou lá não, vou visitar não. Não vou visitar. Aí a pessoa morre, e aí vem aquele choro, vem aquele lamento. E partindo para o último choro de José, foram 7 choros, capítulo 50, versículo de número 17. Assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes, dando continuidade, a transgressão dos servos de Deus, do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Eles estavam já bastante entristecidos, consternados com a situação que eles tinham vivido, que estavam vivendo, e agora estavam entrando em uma harmonia e com o medo, o medo de repente haver uma retaliação por aquilo que eles fizeram ao seu irmão. A plena restauração se manifesta quando José finalmente pode falar ao coração dos seus irmãos. A plena restauração se manifesta quando José finalmente pôde falar ao coração dos seus irmãos. Falar assim, vem cá, vocês são meus irmãos. Mas tudo quanto Deus faz tem um objetivo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas só que Deus transformou o mal em bem. Deus transformou o mal em bem. Mas o bom, o gostoso de você ler esses capítulos aqui, é porque nesse final é um final feliz. É um final feliz, onde há uma restauração. A pessoa atingida foi restaurada. A pessoa que deveria falar assim, agora vocês serão eternamente escravos aqui no Egito. Enquanto eu viver, enquanto eu for reconhecido aqui no Egito, vocês serão escravos por tudo quanto vocês fizeram a mim. Mas olha o coração generoso daquele homem. Abraçou os irmãos e chorou com os irmãos. Capítulo 50, versículo de número 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o seu coração. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Não pagarei com a mesma moeda o que vocês fizeram comigo, mas eu vou sustentar, não só vocês, mas os filhos de vocês também. Enquanto eu puder, vocês podem contar comigo. É uma história muito triste desse jovem, que precisava de uma restauração. Conforme é muito triste a história de muitas pessoas, de muitos cristãos.
que estão precisando de restauração, serem restaurados. Não queira jogar para o alto assim, você restaurado por Deus. Sim, Deus pode te restaurar, não resta dúvida. Não tenho dúvida quanto a isto. Augusto Cury era ateu. Augusto Cury, ele era ateu. Ateu. Agora ele é evangélico e vários livros ele escreve dentro desta área de restauração. Vários livros dele. Está lançando um livro agora novo, muito bom também. Então, queridos, se você ainda tem alguma amargura dentro do teu coração, algum rancor dentro do teu coração, procure essa pessoa ou essas pessoas e converse com essas pessoas. Coloque para fora o que está te machucando. De repente a outra pessoa nem lembra mais o que aconteceu. E geralmente é assim. A outra pessoa nem lembra o que aconteceu, o que ela fez contigo. Mas você toda vez que olha para a pessoa, fica, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. Vá ao encontro dessa pessoa e fala assim, olha, eu quero me libertar dessa situação, eu quero te perdoar por tudo quanto você me fez. Eu quero te perdoar por tudo quanto você me fez. Foi isso, exatamente isso que o José fez. Perdoou os irmãos por tudo quanto eles fizeram na vida dele. Pensando que daria como morto, nunca mais veriam aquele irmão. Mas olha o que Deus faz. Deus trabalha desse jeito. Às vezes você está machucado, está sendo machucado, espizinhado, pisado, maltratado. Mas Deus quer te ajudar. Deus está e sempre estará ao seu lado. Mas a nível de um alívio, pessoal fala de peso na alma, nada melhor do que você poder viver em paz, irmão. Nada melhor que você viver em paz. Poder colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E não poucas são as pessoas que já te machucaram. Muitas pessoas. Nessa tua trajetória, nessa tua vida, muitas pessoas, com certeza, já te machucou. Palavras agressivas, ou mesmo com atitude, e você ainda fica carregando isso dentro de você, sabe? Coloca isso para fora, coloca nas mãos de Deus, entrega, Senhor, me ajude. Levante alguém para que eu possa compartilhar, porque eu não aguento mais, Senhor. Concluindo. Quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você chorou? Mas esse choro, assim, sabe, de colocar para fora o que você está sentindo. Colocar para fora, chegar perto de alguém que você tenha confiança e chorar. Olha, às vezes a pessoa fala assim, eu estou por aqui, pastor, eu não aguento mais, não estou aguentando mais. Mas qual foi a última vez que você chorou? Não, só vai guardando. Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Vai colher também. Então, deixa na mão de Deus. Aí você vai deixando na mão de Deus, é quase que, não é praga que você não joga, nós não rogamos praga para ninguém. Nós não fazemos isso, né? Pelo menos não deveríamos fazer, vamos dizer assim, pelo menos não deveríamos fazer. Mas quantas vezes nós ficamos assim, olhando para a pessoa e assim, o que é dele está guardado, o que é dela está guardado. Mas você que está guardando também aquele rancor. Você que está guardando aquele rancor. Então, quando foi a última vez que você chorou? Um choro, de repente, de arrependimento. Falamos por diversas vezes. E aí, como é que está, irmão? Está tudo bem. E na realidade não está nada bem, irmãos. Está nada bem. Precisamos, tirar a máscara. E deixar que, da mesma forma como me olho na frente do espelho, como reflete a minha imagem naquele espelho, eu tenho que refletir verdadeiramente para as pessoas quem eu sou. Eu vim de um lugar, eu vim de uma família, olha o quanto que eu sofri, e guarda aquele rancor dentro de si. É hora de se libertar em nome de Jesus. Assim como Deus, o Senhor Deus, restaurou várias pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, um dos exemplos que eu trouxe para os irmãos nesta noite foi José. Deus quer restaurar você também, irmãos.
Deus quer nos restaurar. A igreja, se não é, pelo menos deveria ser uma comunidade terapêutica, para tratar das pessoas. E o que não falta aqui nesta igreja, pessoas querendo tratar você, ou de quem está precisando. O que não falta. Mas às vezes, eu me fecho lá no meu ego, e tenho algum trauma dentro de mim. E aí quando temos uma palestra, igual tivemos uma palestra excelente hoje pela manhã, eu interrompo a professora e quero demonstrar o meu autoconhecimento. Não é tirar minhas dúvidas, mas mostrar meu autoconhecimento. Você sabe, mas eu sei mais do que você, eu sei igual a você. Isso é trauma que a pessoa tem. É trauma. Não foi tratado. Não foi tratado. Aí age desse jeito. Age desse jeito. Então temos que ser libertos desses traumas. Pedir, Senhor, me ajude. Senhor, me dê força. Senhor, me dê coragem de buscar alguém que possa me ajudar. Alguém que verdadeiramente possa me ajudar. Eu espero em nome e por amor de Jesus. Caso haja algum irmão, alguém no nosso meio nesta noite, que tem ainda algum trauma que não foi tratado, coloque nas mãos do Senhor e fala, Senhor, quero ser tratado. Preciso de um tratamento. Eu preciso de um tratamento. Eu não sei se você precisa de um tratamento. Quem tem que saber é você. Já observou quando nós vamos ao médico, o médico pergunta, o que você tem? Você não tem obrigação de saber o que você tem. Quem tem obrigação de saber é o próprio paciente, né? E o médico também deve olhar para você, fazer uma análise clínica e falar assim, olha, você precisa passar aqui uma bateria de exames para sabermos o que está acontecendo contigo. Mas muitas vezes a receita já está até pronta ali. Não, isso é uma virose, toma aqui, vai embora. Uma virose, vai embora. E às vezes nós precisamos de um tratamento, irmãos. Precisamos de um tratamento. Não é porque eu tenho 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de vida cristã, que eu estou tratado, eu estou restaurado. Não, irmãos. Não. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, somos servos do Senhor, estamos trabalhando na obra do Senhor, mas existem áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas, precisa ser tratada. Não, porque, modesta parte, eu o quê? Lá no íntimo você sabe que não é nada daquilo que você quer passar para as pessoas. Em nome e por amor de Jesus, que esta seja uma noite de o início de uma restauração na sua vida. O início de uma restauração. Assim como José deu o primeiro passo, que possamos também pegar esta noite como o primeiro passo para a nossa restauração. Aliás, o segundo passo, que pela manhã foi tratado este assunto. Ser o segundo passo para a nossa restauração. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando sabedoria e entendimento para enfrentarmos todas as situações que o inimigo quer colocar em nossas vidas, mas colocar na nossa mente, para não sermos tratados e ficarmos prisioneiros, ficarmos nas mãos dele. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor Deus. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Queremos lhes pedir neste momento, ó Senhor Deus, que cada um dos teus servos, caso existe algum aqui no nosso meio, alguém aqui no nosso meio, ó Senhor Deus, que precisa de uma restauração, ó Senhor Deus, que esta pessoa possa estar abrindo o coração nesta noite para ti, ó Senhor Deus, e colocando diante de ti que está precisando de uma ajuda, ó Senhor Deus. Não é colocar para a igreja, não é colocar para o pastor, aqui neste momento, mas colocar para ti, ó Senhor Deus. Senhor, tu sabes o quanto eu tenho sofrido, o que aconteceu comigo, e eu não consigo me libertar deste trauma que aconteceu comigo na infância, na adolescência. Não consegui, Senhor. Na mocidade eu não consegui. Fale com Deus, converse com Ele, porque Ele sempre estará pronto para te ouvir, a nos ouvir. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos exemplos bíblicos, ó Senhor Deus, de pessoas que cresceram em um lar que era temente a ti, mas mesmo assim, amargaram, ó Senhor Deus, um trauma dentro dele durante um longo período, ó Senhor Deus. Mas da mesma forma como José foi tratado, ó Senhor Deus, nós queremos ser tratados também, ó Senhor Deus. Queremos viver de uma forma diferente, ó Senhor Deus. Temos a alegria de viver, o prazer em viver, ó Senhor Deus.
Muito obrigado, Senhor, pela vinda dos teus filhos até a tua casa. E da mesma forma como chegamos até aqui, ó Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. Muito obrigado, ó Senhor. E dê a cada um dos teus servos uma semana super, hiper abençoada. O teu servo que estará retornando ao estado de origem dele, ó Senhor Deus, leve os teus servos guardados e amparados por Ti. Os membros desta igreja que estão viajando, ó Senhor Deus, guarde-os também nesse caminho que eles estão trilhando, ó Senhor Deus. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém.